porque há algumas substituições que chegaram agora e a Paula está a fazer a folha com as substituições. Portanto, também estamos com 17 minutos, temos aqueles 15 minutos, porque faltam algumas pessoas de tolerância. Portanto, vamos com 2 minutos de atraso. Eu peço-vos um bocadinho de paciência. Dentro de minutos vamos começar a nossa Assembleia. Muito obrigado. Então, muito boa noite outra vez. Eu pedia aos serviços técnicos que começassem a gravação, por favor. Vamos dar início à nossa Assembleia. Portanto, esta é a sexta reunião, esta é ordinária, da Assembleia de Freguesia de Lumiar do quadriênio de 21-25. Eu vejo que ainda faltam algumas pessoas, mas vamos começando a fazer as substituições e avançando, esperando que essas pessoas cheguem dentro em breve. Tenho-vos a dizer que hoje, nesta Assembleia, vamos ser só 18 membros, porque o membro do LIVRE não pôde vir e não conseguiu ninguém para o substituir, portanto vamos ser só 18. Essa falta já está garantida, mas pronto, parece-me que faltam 3 pessoas, portanto vamos avançando aqui com as substituições. Portanto, do PSD temos a substituição de Camila Alexandre de Almeida Monteiro Betão por Paulo Guerra. Temos a substituição de João Miguel Augusto Vaz e Lima por Nuno Teixeira. Depois temos no PS Patrocínio Val César, substituído por Isabel Vicente. Dulce Álvaro Pássaro por Artur Reis. João Pedro Campos Domingos por Pedro Saraiva. E o Henrique Samel, substituído por Joaquim Cerqueira. Na CDU temos uma substituição de João Camilo Gonçalves por Luís Sobreira Antunes. Portanto, estas são as substituições e são, portanto, as mudanças que vamos ter nesta nossa Assembleia. Eu depois vou pedir à Paula para fazer circular esta folha de presenças para poderem assinar, por favor. Clara, está aqui. Veja, está aqui. Está bem? Eu, entretanto, vou também falar aqui de outro assunto e vou aproveitar este compasso de espera para falar aqui de outro assunto. Eu vou contactar nesta próxima semana os chefes de
cada um dos grupos das bancadas aqui da Assembleia, para fazermos e para combinarmos, de facto, a constituição de um grupo de trabalho para a revisão do nosso regimento. Portanto, este regimento já tem alguns anos. Penso que, e vão poder ver dentro de momentos, que existem aqui algumas questões sobre o regimento que causam dúvidas e, portanto, penso que existem aqui algumas arestas que têm que ser limadas e, portanto, penso que estamos todos de acordo fazermos, de facto, esse grupo de trabalho e tentarmos fazer algumas alterações e modernizar, no fim de contas, o nosso regimento. Entretanto, queria-vos falar aqui também na aprovação das atas. Nós temos aqui, foram enviadas 2 atas. Portanto, foi a ata da primeira reunião extraordinária que aconteceu a 16 de agosto e é a ata da 4ª reunião ordinária que decorreu a 29/6. Nós não recebemos nenhum e-mail, nem nenhuma comunicação dos membros da Assembleia para alguma alteração nestas atas e, portanto, pensamos que elas estão fechadas. E, portanto, temos aqui uma situação, temos um pedido do Luís Sobreira Antunes para não votar as atas, porque como não esteve presente nas 2 Assembleias de Freguesia, não vai votar, como é muito normal. Não sei se há alguns membros que estejam em substituição que não tenham assistido às reuniões também o queiram fazer, ou se informaram e lendo as atas, se estão de acordo para as votar. Bem, são 19h25, vamos ter que ir avançando. Portanto, temos quórum, mesmo faltando três membros do PS, 3 ou 4, não é? Pedro Sarava, faltam 4, não é? Faltam 4. Mas pronto, vamos ter que ir avançando. Portanto, eu punha à votação a ata da 4ª reunião ordinária do dia 29/6. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Eu agora vou pedir para votarem quem está a favor, para ter a certeza que quem é que vota e quem é que não vota, porque há pessoas que não estiveram presentes e, portanto, não poderão não querer votar, que é a situação do Luís Sobreira Antunes. Portanto, quem vota a favor, por favor? Portanto, temos um voto do Bloco de Esquerda, um voto do PS, um voto do Chega, um voto da Iniciativa Liberal, 4 votos do CDS e 5 votos do PSD. Portanto, esta ata está aprovada. Queria agora pôr à aprovação também a ata da primeira reunião extraordinária, que decorreu no dia 16/8, e pergunto quem vota contra. Não há votos contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? Por favor. Portanto, temos os mesmos votos. Portanto, temos um voto do Bloco de Esquerda, temos um voto do Chega, temos o voto da Iniciativa Liberal, 4 do CDS, 1 do PS e 5 do PSD. Muito obrigado. Está esta ata, portanto, a primeira ata da reunião extraordinária do dia 16/8 também está aprovada. 18 a favor, não é? Não são 18 a favor, porque o Luís Sobreira Antunes não votou. Desculpe. Não, é que eu quando digo 5 do PSD, já estou a incluir, e 4 do CDS, também já nos estou a incluir, ok? Por isso votaram 17 pessoas, está bem? Agora passamos às moções, recomendações e votos. Eu, antes de começarmos com estes
com a intervenção de cada uma das bancadas, queria dizer o seguinte. Eu recebi ontem, portanto, a um dia da Assembleia de Freguesia, uma recomendação do Chega solicitando para ser colocada à votação. O nosso regimento não permite isso. Portanto, o nosso regimento no artigo 50, a linha 4, diz que essa documentação tem que ser entregue com 2 dias de antecedência. Portanto, esta proposta está de fora. Tendo em conta que é um partido novo e tendo em conta a insistência do membro desse partido, eu disse que eu não posso aceitar, no entanto, posso fazer o seguinte, que é colocar à Assembleia a aprovação ou não desta moção. E, portanto, o Pedro Saraiva recordava-me há pouco que eu era muito exigente nesta situação dos prazos quando estava na Assembleia, e tem razão, e, portanto, não vou mudar o meu posicionamento, e por isso digo que, como Presidente da Assembleia, não posso aceitar, mas, a pedido do apresentante, vou colocar à Assembleia para decidirem, e a Assembleia, neste caso, é soberana, dentro das regras é soberana, para decidir se, de facto, vamos aceitar e vamos comentar e vamos votar esta recomendação. João, se faz favor. Sim, Sr. Presidente. Se me dá licença, só dar uma pequena explicação. Que é óbvio que as coisas, por norma, não deveriam ser assim. Isto será uma exceção. O tema foi simplesmente este. É um acordo, a possibilidade de fazer um acordo com a Associação Portuguesa de Surdos que venha beneficiar a freguesia, nomeadamente a possibilidade de termos aqui a linguagem gestual na Assembleia de Freguesia e nas reuniões públicas da Junta, bem como um voto de louvor aos dias do Nacional do Surdo e Internacional, Mundial. E só ontem às 3 da tarde é que me deram a informação completa para eu poder proceder a finalizar a recomendação. Isto é um facto, até podem confirmar com a Associação Portuguesa de Surdos, e por isso eu ter enviado imediatamente, mas pronto, como é óbvio, ao abrigo do número 4 já não era possível, e pronto. Muito bem. E daí eu falei com o Sr. Presidente sobre esta situação. Eu vou-vos dizer o seguinte também, existia aqui uma argumentação da parte do membro do Chega que dizia que o número 4 do artigo 50, de facto, é bem explícito que o documento tem que ser entregue até 2 dias de antecedência. Mas depois o artigo 5 diz que a mesa pode aceitar documentos até 24 horas antes. Mas, e essa é a minha leitura, e acho que praticamente toda a gente, se um documento complementar a um documento que tenha entrado dentro do prazo legal. E não um novo documento, porque então tínhamos 2 linhas que eram incompatíveis uma com a outra. E, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Deixem-me só contar-vos também um bocadinho que há aqui muitas pessoas que não estão cá há muitos anos e, portanto, não sabem o que é que aconteceu e das regras, e esta é uma das regras que é sempre mais conflituosa. E eu, pronto, culpo-me também por ter alguma conflituosidade nesta situação da apresentação disto, porque também tive aqui muitas discussões com o antigo Presidente da Junta sobre os prazos. E, de facto, no meu entender, e era o meu entendimento quando estava aí desse lado também, é que se diz que é 2 dias antes, a documentação deve ser entregue até, vamos supor, a nossa reunião estava marcada para dia 29 às 19 horas, portanto, os documentos tinham que ser entregues até dia 27 às 19 horas. Este é o meu entendimento, isso é que consegue preencher os 2 dias. Mas, de facto, havia aqui outra argumentação que dizia que 2 dias seria até às 24 horas do dia 27, portanto, 2 dias antes. Houve muitas discussões sobre isto e acabámos por fazer uma votação, portanto, no quadriênio anterior, acabámos por fazer uma votação e ficou definido que, de facto, se aceitava a apresentação desta documentação até às 24 horas de 2 dias anteriores. Portanto, 2 dias anteriores, mas até
às 24 horas, portanto não seria até às 7 à data, mas seria até ao termo do dia, portanto até às 0 horas, até às 24, 23h59 do segundo dia anterior. E de facto foi isso que começou a imperar. E foi isso que nós começámos a trabalhar dentro desses moldes. E pronto, o João Condesse de facto não estava cá nessa altura e portanto pode haver aqui algumas interpretações, mas de facto isto foi uma coisa que foi muito debatida e que a prática comum foi esta. Não era a minha, eu pensava que no meu ponto de vista não seria assim, mas de facto foi o que a Assembleia quis e foi o que se votou e eu aceitei e portanto continuo dentro dessa linha e a fazer as coisas dentro da mesma linha. Há aqui pessoas que estão aqui há muito tempo, há muitos anos, e, portanto, eu vou aproveitar para dar uma saudação ao Luís Sobreira Antunes, que é um autarca de excelência que nós temos aqui no Lumiar. Além de ser autarca aqui do Lumiar, é também deputado municipal, e vou-vos dizer uma coisa, não tenho problema nenhum de dizer isso, embora seja de uma força política completamente diferente da minha, foi a pessoa com que eu mais aprendi a nível autárquico. Muito feliz o Luís Sobreira Antunes estar aqui. Obrigado. E pondo isto, vamos passar então vamos passar à votação da aceitação ou não da proposta do Chega. Portanto, pergunto, quem vota contra? Contra a aceitação. Portanto, temos um voto da CDU, um voto... Pedro, senta aí que eu não estou a sentar, se faz favor. Portanto, temos um voto da CDU, temos um voto do Bloco de Esquerda, temos 2 votos do PS, temos 5 votos do PSD. Você também vota com o PSD, não é? 5 votos do PSD. Quem se abstém? Uma abstenção da Iniciativa Liberal e 4 votos a favor do CDS. Claro, claro. E pois, desculpa lá. 4 do CDS e 1 do Chega. Penso eu, não é, João? Seria a favor. Muito bem. Pedro Saraiva. Boa noite a todos, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Junta Executivo. Bem, naturalmente, em primeiro lugar, devo dizer que apreciei bastante a tentativa de jogo de cintura entre aquilo que era a opinião do Sr. Presidente no passado e que se mantém agora. Eu percebo que seja mais confortável, de facto, partir ou dar essa decisão à Assembleia em vez de a tomar a mesa, mas ela poderia e deveria ter sido tomada automaticamente pela mesa. Aliás, espero que no futuro possa ser, desde logo, porque ficou claro qual é que é a opinião da Assembleia sobre esta matéria. E, portanto, é manifesto... Assim. Diga? Não foi sempre assim. Não foi sempre assim, é assim e parece-me que é assim que deve ser e, portanto, estamos todos de acordo que seja assim no futuro. Dito isto, e em relação à proposta em concreto, dizer que naturalmente o Partido Socialista é a favor de que sejam cumpridas as regras do normal funcionamento da distribuição deste tipo de documentos, que exigem algum trabalho também da nossa parte para poderem ser analisados e para que a nossa decisão seja tomada em consciência, o que não é manifestamente o caso. Nenhum de nós é membro da oposição em permanência, e, portanto, temos as nossas vidas e, portanto, precisamos desse tempo para fazer uma análise séria daquilo que estamos aqui a votar e parece-nos que, no caso concreto, foi impossível que isso seja feito. Independentemente disso, há que salvaguardar de alguma forma também o mérito da proposta que li na diagonal e que o Sr. Presidente da Assembleia sublinhou, e estou certo que também a própria mesa poderá tomar iniciativa com base nos contactos que o eleito deste partido já fez para poder implementar estas questões relacionadas com a linguagem gestual, etc., que me parecem de todo o interesse e, portanto, o voto não tem que ver com o mérito ou não da proposta em si, tem que ver com o incumprimento claro da distribuição que está regimentalmente proposta. Obrigado. Muito obrigado. Eu, quando disse que não foi sempre assim, foi porque já tivemos exemplos de alturas em que foram apresentadas recomendações fora de tempo e que o Presidente da mesa da Assembleia de Freguesia levou à Assembleia e foram votadas a favor. Portanto, não foi sempre assim. No entanto, eu volto a dizer, acho que a minha posição
posição está muito clara. Eu sou contra e que acho que não se deve aceitar. No entanto, tenho feito uma tentativa de fazer e de gerir esta Assembleia com muita liberdade e o PS também sabe isso, porque tem tido a oportunidade de falar, se calhar, muito mais do que nós tínhamos quando alguém do PS estava aqui na presidência da Assembleia de Freguesia. Portanto, tem dado liberdade para as pessoas se expressarem, para dizerem o que querem e, portanto, aqui, tendo em conta que temos uma situação de um partido novo e de uma pessoa com menos conhecimento do trabalho que aqui costumamos fazer. E, portanto, achei que também seria igualmente saudável de entregar isto à Assembleia e deixar que a Assembleia decidisse. Mas a minha posição, não há dúvida nenhuma, não tenho nenhum jogo de cintura, é sempre a mesma. Eu agora dava a palavra a Mário Lopes, por favor, do PSD. Também para uma... Boa tarde, Mário Lopes. É só para esclarecer as razões do sentido do nosso voto. Eu concordo com o conteúdo, mas acho que isto não é só apenas uma questão de forma, é que abrimos um precedente em relação ao futuro que eu acho que não deve ser aberto. Não achamos que deva ser aberto. Porquê? Porque muitas vezes os membros desta Assembleia são obrigados a ler uma série de documentos em catadupa em tempo recorde para vir aqui votar. Neste caso poderia até nem haver grandes dúvidas sobre o sentido de voto, mas arriscamos amanhã, em documentos de outra responsabilidade, não termos tempo para os analisar e sermos obrigados a votar, e acho que não podemos fazer isso. No entanto, como concordamos com o conteúdo, sugerimos ao membro desta Assembleia do Chega que apresentou a proposta, que a apresenta à Junta, porque a Junta pode, se puder, pode decidir executá-la sem que a Assembleia tenha de votar uma recomendação para que a Junta execute esta mesma recomendação. Portanto, acho que o assunto não morre aqui e a causa é digna de ser acarinhada. Obrigado. Muito obrigado. Só esclarecer aqui, acrescentar uma coisa que eu queria dizer há bocado quando respondi ao Pedro Saraiva, que é o seguinte. Eu tive aqui também a contar um bocadinho o historial das práticas que fazemos, que temos feito nos últimos quadriênios aqui, pelo seguinte, é que, de facto, enquanto não for feita a revisão do regimento, eu espero que todos os membros da Assembleia percebam ou registem que, de facto, as regras são estas. Portanto, a apresentação dos documentos para o PAOD são 2 dias antes. Portanto, para não haver mais dúvidas, vamos ficar assim. Penso que neste momento toda a gente está esclarecida e que portanto, se apresentem os documentos com 2 dias de antecedência. E mais, peço-lhe uma coisa, tendo em conta que também considero que a proposta que faz é louvável e tem interesse para a freguesia, peço-lhe para voltar a apresentar isto na próxima Assembleia, entregando, logicamente, dentro dos 2 dias de antecedência, por favor. Bernardo Correia de Oliveira. Claro, boa noite, Sr. Presidente, boa noite a todos, boa noite à mesa, ao Executivo, aos meus colegas. Eu acho que o histórico do CDS nesta Assembleia é óbvio. Não me sinto contraditório ao votar a favor, porque exatamente pelos argumentos que foram aqui referidos, e uma vez que a mesa aceitou colocar à votação da Assembleia, eu acho que os argumentos que foram apresentados aqui levaram-me, ou considerei, a votar-me a favor. Por tudo, pelo conteúdo e a razão do meu voto, a declaração de voto, é que todas as regras têm exceção, mas espero que a exceção não vire regra e, portanto, apelaria ao bom senso, que eu acho que exatamente os argumentos que foram invocados pelo Pedro Saraiva levaram-me a votar a favor. Ele votou contra, mas eu votei a favor porque acho que todos nós aprendemos, todos nós erramos, todos nós temos o tempo e acontece. Portanto, queria deixar este voto e não me sinto nada incoerente em votar a favor. Obrigado. Obrigado. Muito bem, agora dou a voz à Assembleia e pergunto quem é que quer apresentar e comentar as moções e recomendações e votos que existem neste PAOD. Faz favor. Mas pode comentar, Pedro, mas pode comentar. Eu queria dizer, apresentar ou comentar moções que foram apresentadas por... Se alguém quiser apresentar, se ninguém quiser apresentar, posso comentar já. Claro. Pode apresentar, pode comentar. Pedro, faz favor.
a análise que fez. Pois, eu acho que também era mais lógico, não é? Pois é isso. Então pronto. Pedro, então importa-se de separar um bocadinho e o Bernardo apresenta então? Boa noite outra vez. Basicamente, o CDS apresenta dois documentos. Rapidamente, o voto pesado pelo Padre António Vaz Pinto. Para quem o conheceu, foi um sacerdote que viveu plenamente na sua vida a sua vocação. Quisemos enfocar aqui a sua partida para o céu, porque de facto foi uma pessoa que ajudou os pobres, sempre preocupado com os migrantes, as minorias étnicas, os refugiados, e também recordar um bocadinho o seu papel no Centro Social da Mosgueira, também no Alto Comissariado das Migrações e Minorias Étnicas. Foi um dos fundadores do Banco Alimentar. Para quem o apanhou enquanto jovem, que foi o meu caso, que também já não sou assim tão jovem, mas também não sou velho, tenho 43, mas apanhei. Nos centros universitários dos jesuítas, nos leitos para o desenvolvimento, numa coisa muito conhecida chamada Fórum Estudante, foi também um dos fundadores. E para quem o apanhou também como exercícios espirituais na Companhia de Jesus, foi alguém marcante. E eu acho que as pessoas que trabalham para a nossa freguesia e que têm a preocupação de têm o outro como objetivo de vida e melhorar a condição de vida, são de recordar. E por isso dirigimos, como é óbvio, o voto de pesar pela sua partida às instituições que estão referidas no nosso voto de pesar. O outro, contraditoriamente, eu chamei-lhe voto de saudação, mas o que me apetecia mesmo é fazer um voto de celebração, porque de facto comemorar um centenário de uma pessoa da estirpe do professor Adriano Moreira é de facto uma oportunidade única. Porque são poucas ou raras as vezes em que conseguimos homenagear uma pessoa em vida, muito mais quando esta faz 100 anos, ou seja, vive um século e ainda está presente no meio de nós. Na sua vida celebramos com ele o seu jeito de ser jovem, o seu pensamento, a sua dimensão que era na universidade, o seu espírito livre de saber sempre refletir sobre Portugal e o seu papel no mundo, um mundo que está em permanente ebulição, ensinar-nos onde é que Portugal pode estar nesse mundo. É também, como o professor o nome indica, do mundo da universidade, que tanto ama as ciências políticas, as relações internacionais, o direito administrativo, e uma pessoa que sempre defendeu o papel da educação como elevador social para todos. Para mim, pessoalmente, é um dos expoentes máximos da democracia cristã em Portugal, e são tantas as coisas que podíamos continuar a dizer dele, desde pessoa catedrático, honoris causa, e queria só rematar a dizer que foi em boa hora que lhe foi atribuída a medalha da honra da cidade pelo Presidente da Câmara, e como membro do CDS nesta Assembleia, orgulho muito de poder ainda lhe dizer, e ele bem vive, muitos parabéns e obrigado, professor. Muito obrigado, Bernardo. Mais apresentações? Marta, se faz favor. Boa noite a todos. O PSD apresentou duas moções, uma relativa às escolas, ou aliás aos problemas de algumas escolas da freguesia, e que no âmbito do programa de recuperação e reabilitação de escolas, que é o caso da Escola Secundária de Lumiar, das escolas básicas do Alto Lumiar e da Lindley, Sintra, foram classificadas como prioritárias e de intervenção muito urgente. E ainda que nada disto nos surpreenda, porque os seus múltiplos problemas já foram objeto de várias moções aprovadas no passado recente nesta Assembleia, embora não se tenha vislumbrado, pelo menos até agora, quaisquer as consequências das mesmas. A bancada do PSD decidiu apresentar esta moção para reforçar o pedido junto do Governo e do Ministro da Educação para fixar urgentemente o cronograma com vista a poderem ser levadas a cabo as intervenções necessárias. Há uma outra moção relativamente à melhoria das condições de segurança da Rua Agostinho Neto. Vou passar a palavra ao meu colega de bancada, Mário Lopes. O PSD apresentou esta moção. Residentes desta zona vieram ter connosco a referir que é uma zona de acidentes frequentes, atropelamentos.
da Rua Agostinho Neto é a que vai em direção à Alameda, aqui atrás da zona atrás da e adiante na Quinta do Lambert. Na zona descendente os carros aceleram um bocado e tem havido lá atropelamentos, alguns graves. E, portanto, contactámos um engenheiro do trânsito da Câmara que nos deu, digamos, sugeriu as melhores soluções técnicas para resolver o problema rapidamente e sem, digamos, com rapidez e com custos aceitáveis. E, portanto, o que propomos à Assembleia é que se faça uma pressão, portanto, sobre ou que se, pronto, que se pressione a Câmara a pôr ali bandas, não é bandas sonoras, desculpem. Primeiro, radares e sinalização. Se isso for suficiente para resolver o problema, muito bem, se não, pôr então também bandas sonoras, mas que numa segunda fase apenas for necessário. Pensamos que é uma solução construtiva para o problema que existe. Obrigado. Muito obrigado. João Condessa. Eu vou fazer, não vou apresentar nada. E, portanto, Pode primeiro que tudo, queria agradecer a recomendação do Sr. Presidente em relação à próxima apresentação da minha recomendação que foi rejeitada hoje, e certamente o farei. E depois queria só dar uma nota que vai haver algumas abstenções aqui no meu voto que se referem simplesmente ao facto de os documentos em questão não terem relação direta com a freguesia. É um critério que eu acho que é importante. Nós temos muita coisa para trabalhar aqui, para melhorar. Pronto, quer dizer, acho que é um critério que devemos seguir e eu vou manter esse critério, basicamente. Mas depois, caso a caso, poderei fazer mais algum comentário. Muito obrigado. Espera aí, caso a caso, não, é a oportunidade agora, não é? Não, Estamos a falar de todas as propostas. Em relação a alguma uma ou outra declaração de voto, em concreto, só por isso. Pedro Saraiva. Não, mas faz favor, pode dar. Não, é que o Nelson também não vai apresentar, Pedro. Não, faça favor. Agora é. Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista estará favoravelmente. É da minha voz? Agora. Sim. O Partido Socialista votará favoravelmente a maioria destes documentos que não nos levantam questões por aí além e que para além disso, grande parte deles, com os quais naturalmente concordamos, senão não votaríamos a favor. Tenho apenas alguns comentários a fazer, já trocava aqui algumas palavras com a senhora vereadora, não peço desculpa, com a senhora vogal do Executivo, com o pelouro da educação relativamente a esta moção número 2 do PSD, porque de facto eu compreendo o motivo pelo qual a fazem e a fazem nestes termos, mas não deixo de notar a opção e não deixo ainda assim de reforçar, porque é uma curiosidade que o Partido Socialista de facto tem sobre qual é que é o posicionamento do PSD relativamente à descentralização de competências. Bem sei que me vão responder que estas escolas não estão incluídas no pacote do Governo. No entanto, eu já ouvi o Sr. Presidente da Câmara falar sobre o tema de descentralização, nomeadamente na área da educação, várias vezes, sobre vários prismas, sobre várias formas, com diversos entendimentos, com diversas desculpas e sem nunca ser claro nem objetivo sobre o que verdadeiramente pretende da possível descentralização do Estado nas autarquias. O Partido Socialista mantém a mesma opinião que sempre teve. Entendemos que o caminho da descentralização é um caminho que deve ser aprofundado, nomeadamente nesta área. É possível ver hoje que o parque escolar que está em melhores condições da cidade de Lisboa é aquele que sempre foi gerido pela Câmara Municipal de Lisboa nos últimos anos, e isso é natural e evidente que assim seja, porque continuamos a acreditar que quanto mais perto das pessoas está o poder de decisão, melhores decisões são tomadas e mais rápido e mais ágil é esse processo de decisão e, portanto, queríamos tentar perceber com esta moção. Parece-nos que, de facto, o PSD aqui na Assembleia de Freguesia entende que é urgente fazer estas obras nestas escolas. O PS entende o mesmo. Nós entendemos que elas serão feitas mais rapidamente se o poder de decisão sobre quais são ou não as escolas prioritárias de necessitar de obras no Conselho de Lisboa forem tomadas pela Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, gostava de saber e de perceber se o PSD concorda com esta visão do Partido Socialista de aprofundamento da reforma administrativa, não, peço desculpa, da descentralização de competências ou não, porque não tem sido claro relativamente a este tema e é uma preocupação que temos, porque entendemos que esse é o caminho que deve ser seguido.
E depois o segundo ponto que temos tem que ver com a recomendação da CDU, a recomendação número 2. Já agora revejo-me também nos elogios que o Sr. Presidente da Assembleia fez. Já tem um acrescente? Pronto. Dizer que não temos nada de princípio relativamente a esta recomendação, mas parece-nos importante perceber aqui duas coisas. Em primeiro lugar, é importante para nós ter mais informação do que é que tínhamos relativamente a este tema, nomeadamente no que diz respeito à possível receita de utilização do espaço público, da utilização destes equipamentos, vou-lhe chamar assim, apesar do termo não ser o mais correto, durante o tempo de jogos. Chamava a atenção, e olho agora também ali para o membro do Executivo com o pluro da higiene urbana, da grande pressão que o jogo, e sei bem desse problema, da grande pressão que o Sporting e os jogos do Sporting têm por dois prismas naquilo que é a higiene urbana da freguesia, desde logo pelo aumento do lixo nos dias de jogo e, para além disso, por questões relacionadas com a forma como depois é feita a escala no resto da semana, e, portanto, bem sei que há aqui uma dificuldade grande com este tema e, apesar de tudo, a única vantagem que a Junta de Freguesia pode ter tem que ver com a receita da colocação destes equipamentos. E, portanto, o que para nós é importante, do ponto de vista daquilo que é a defesa dos interesses da Junta de Freguesia de Lumiar, é que a possibilidade de alteração deste local não faça com que as relotes passem para outra freguesia, como hoje em dia, aliás, já acontece do lado de Alvalade. Enquanto estava eu desse lado, dizia muitas vezes ao meu colega de Alvalade que, de facto, quer dizer, nós tínhamos todos os problemas associados à limpeza e higiene urbana do estado de Alvalade e eles ficavam com a receita daqueles relotes que ficam debaixo da segunda circular já a chegar ao Campo Grande. E, portanto, já percebi que o Sobreda a CDU está disponível para fazer esta alteração, que me parece relevante, e caso assim seja, já não teremos nada a dizer relativamente a esta recomendação também. E para já é só. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Carlos Sobreda vai apresentar uma alteração ao... Não? Não. Muito obrigado. Sobre a recomendação do Bloco de Esquerda sobre a questão do lixo, todos nós sabemos que o problema do lixo foi, é e vai continuar a ser sempre um problema porque é difícil resolvê-lo. Portanto, isto tem só apenas a ver, portanto, consciente de que o problema não se resolve com estalar de dedos, é só uma recomendação no sentido de se melhorar a recolha. Por outro lado, aqui na recomendação, e é apenas uma recomendação, como é óbvio, é quando se diz no ponto número 2, pressionar a Câmara Municipal de Lisboa, obviamente que é o Executivo e não a Assembleia que o irá fazer, como é óbvio. Portanto, acho que se deduz, mas se for necessário, também se pode acrescentar. Também posso acrescentar essa pequena nota, ok? Ok, não, portanto, era só esse pequenino esclarecimento. Obrigado. Eu peço desculpa porque há bocado disse que o Nelson não ia apresentar um documento, mas ia. Eu peço desculpa. Muito bem. Mais intervenções? O PSD quer responder aqui a algumas... não sei se... O Sr. Presidente quer fazer algum comentário em relação às moções apresentadas? Aos documentos todos? Moções e recomendações? Desculpe, Carlos, não vi que estava a pedir a palavra. Se faz favor. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Muito rapidamente dizer que, face ao que foi apresentado, somos maioritariamente a favor de quase todos os documentos, à exceção de um documento, uma proposta, uma moção do PCP, que... Neste momento, do PEV. Peço desculpa. É difícil. Da CDU é difícil às vezes saber quem é que está a representar. E, portanto, nesta situação, dizer que, muito sumariamente, que em relação à moção do PSD sobre a questão das condições de segurança no Agostinho Neto, somos naturalmente a favor e somos inclusivamente a favor que se estude em outras zonas onde se possa classificar como zona de 30 km por hora, porque há realmente situações adicionais que não apenas esta. Tenho aqui, assim, depois, na questão da recomendação do Bloco de Esquerda, vamos optar pela abstenção. A Iniciativa Liberal aqui considera que esta recomendação tem aspectos muito positivos, mas mistura muitos temas, mistura a valorização dos recursos humanos da Junta de Freguesia,
que até me parece estar a ser devidamente bem executado pelo atual Executivo. Depois tem também aqui a vontade de sensibilizar a população, interceder junto da Câmara Municipal de Lisboa. São tudo temas pertinentes. Há realmente um problema com os lixos. Nós somos naturalmente favoráveis a que se façam recomendações à Câmara e à Junta de Freguesia sobre a questão do lixo. Tem que ser resolvida esta questão para o bem-estar de todos. Acreditamos que o trabalho produzido pela Junta de Freguesia, enfim, deveria ser um serviço contratado com níveis de serviço exigentes, mas isso são outras questões. De qualquer forma, vamos nos abster nesta proposta, mas ficar atentos àquilo que a Câmara Municipal e a Junta irá fazer nesta matéria. Em relação ao voto pesar, naturalmente que somos a favor e também somos a favor do voto de saudação ao professor Adriano Moreira. Para não estar a passar por todos os pontos, vou aqui bater-me essencialmente naqueles em que merecem maior destaque. O caso da moção em que vamos votar contrariamente será a moção do PCP, neste caso do PEV. CDU. Neste caso do PEV, do CDU. PEV, CDU. Que, contra o encerramento das agências da Caixa de Depósitos, e aqui sim vamos votar contra. E vamos votar contra por uma razão muito simples, porque consideramos que não é função do Estado ter um banco público, como sabem, esta tem sido sempre a nossa posição, mas a ter consideramos que ele deve ser bem gerido e, portanto, se efetivamente não for bem gerido, será o contribuinte que irá mais cedo ou mais tarde voltar a meter lá dinheiro. Convém não esquecermos, quando dizemos que no caso de Lisboa, desde 2017 encerraram cerca de 30 balcões em diversas freguesias. Convém também dizermos que entre 2011 e 2018 a Caixa Geral de Depósitos, só em injeções diretas de capital do Estado, custou 4 mil milhões de euros. Portanto, convém fazer este balanço e percebermos que se a população hoje vai muito mais ao banco no telemóvel do que fisicamente, a gestão tem que saber reagir e gerir, e isso não se traduz na diminuição da oferta de serviço. Como sabem, o Banco de Portugal instituiu a abertura de contas de serviços mínimos bancários para todas as organizações. Portanto, a Caixa de Depósitos é mais um serviço bancário e portanto, neste momento, estamos mais preocupados com a viabilidade de não termos que andar a recorrer sempre a injetar dinheiro nos bancos. Somos a favor da questão e achamos até desproporcionado esta proposta que houve de abrir exceções em relação aos aeroportos e à questão dos voos noturnos sem qualquer restrição. Naturalmente que as cidades têm que saber ver com as infraestruturas que têm e as infraestruturas têm que saber ver com as pessoas e, portanto, naturalmente somos a favor da proposta que foi apresentada pela CDU. E agora disse CDU. Próximo é PEV, final. Ainda dentro das propostas da CDU, queria saudar, e vou saudar aqui uma proposta da CDU, que é precisamente a proposta em que se recomenda o desdobramento das comissões que têm a ver, efetivamente, com as CPCJs e com o CPCJ de Lisboa Norte. Saudar, dizendo que este é mais um caso em que o Estado é chamado a dar resposta, cria a legislação, cria o modelo de entrega, mas falha na entrega. Portanto, as comissões de proteção de crianças e jovens têm um propósito importantíssimo e a lista de situações que identificam uma criança ou jovem em perigo é clara e demonstrativa do quanto isto é importante para nós todos enquanto sociedade e, portanto, somos completamente a favor de que aqui há um papel do Estado e que ele deve ser chamado a responder de forma a que isto funcione bem. Sobre as recomendações... Sobre a recomendação da venda ambulante em relotes e este caso concreto desta relote. Nós defendemos a liberdade, é um facto, e mais liberdade é sempre sinónimo de mais responsabilidade. Portanto, a situação que é descrita na proposta da CDU não respeita a liberdade dos fregueses que vivem naquela zona, não é? Configura até uma total responsabilização, quer de quem está em cumprimento,
quer do Estado na capacidade de aplicar aquilo que acaba por definir. E, portanto, somos também a favor que se faça esta recomendação e somos a favor desta recomendação. E pronto, é tudo, em termos de comentários, àquilo que foi... já agora, perdão, deixem-me só dar-me aqui mais uma nota. Há um voto de saudação ao Dia Internacional do Idoso. Somos naturalmente a favor do voto de saudação, não tanto pelo voto de saudação, é da CDU, é verdade, não tanto do voto de saudação em si, mas pelo facto de saudar todos os idosos da nossa freguesia, e isso é muito importante. Também as organizações, quer do terceiro setor, quer privadas, que se empenham em dar qualidade de vida aos idosos, mas também não esquecendo, e aqui aproveitando esta oportunidade para alargar, aos cuidadores informais, que são muitas vezes esquecidos e têm muitas vezes uma missão difícil e mal valorizada e que queríamos também aqui saudar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Carlos. Só para dizer que o Sobreira Antunes é do Partido Ecologista aos Verdes, portanto, tem que ser mesmo CDU. Se faz favor, Sobreira. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas simpáticas palavras que a mesa dirigiu a título pessoal e os restantes membros da Assembleia, a quem também saúdo. Não tenho que responder pelo Sr. Presidente, mas na página 38 da informação escrita, o Sr. Presidente, infelizmente, já diz que tem que proceder à limpeza antes e depois dos jogos. Que remédio, não é? Enfim, portanto, falta aqui alguma consciência por parte também dos utentes, mas são milhares de utentes no estádio e, portanto, no outro estádio, do outro lado da segunda circular, e a culpa aí já é da sua equipa, Sr. Presidente. Disse bem. Acontece exatamente a mesma coisa. No que diz respeito ao comentário feito pelo eleito Pedro da bancada do Partido Socialista, ele já sabe. Portanto, na recomendação número 2, é apenas um ligeiro acrescento que eu solicitava à mesa que tomasse atenção, por favor, no ponto 3, que é para salvaguardar para onde é que vão as taxas. Pronto. Já perceberam, não é? Pronto. No ponto 3, tendo em conta os impactos negativos da atual localização das referidas lotes... Mas vai-nos apresentar isso escrito para emendarmos e distribuirmos? São só duas palavrinhas, mais nada. É só então, isso, não vale a pena. O Sr. Presidente já favor. está a olhar, já reparei. É muito simples. É um bom... Aliás, eu gostaria de dizer, curiosamente, que esta recomendação, para quem já cá está, há vários mandatos, estou a olhar para a doutora Clara, aqui para o nosso colega para o Joaquim Cerqueira, para o próprio Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, que já cá... Esta moção já aqui foi aprovada por unanimidade há anos atrás, mas nunca ninguém fez nada. A Câmara não tomou qualquer iniciativa, nem qualquer órgão autárquico. Mas pronto, a alteração é só esta, Sr. Presidente da Mesa, mas nada mais. Diga-me exatamente qual é, faz favor. Sim, com certeza. No ponto 3, portanto, recomendação número 2, ponto 3, na segunda linha, relotes, vírgula, privilegia a utilização de espaço alternativo na área da freguesia, vírgula, está o problema resolvido. Correto? Pronto, é só. Obrigado. Não pretendo apresentar mais nenhum documento, como já tinha informado a mesa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. João Condessa. Sr. Presidente, visto que deu a entender que de facto não pretende dar tempo de declaração de voto depois, se prefere eu posso fazer já. Não é isso que eu disse. Quando tivermos votação, pode fazer uma declaração de voto. Agora não tem que estar a comentar as declarações de voto dos outros. Deve ser. Não. Faz a sua declaração de voto. Faz a minha declaração de voto, Okay? muito bem. Pronto. Não, isso pode fazer. Não. À vontade. Não há problema. Ok. Sr. Presidente, quer fazer comentários sobre estes documentos? Ou as intervenções que foram feitas, ou avançamos? Eu julgo que ainda há um membro da Assembleia que... Ainda há. Peço desculpa. É Marta, é? Sou. Faz favor. Pronto, eu queria só responder, portanto, ao colega de bancada do PS que, relativamente à moção da área da educação, teve aqui uma virtude que foi conseguir desvirtuar completamente o conteúdo que está em causa. Não falámos de descentralização, não falámos de delegação de competências, quanto a isso o partido tem uma opinião própria, eu também tenho uma opinião própria, mas não é isso que está aqui em causa.
O que está aqui em causa é o arranque das obras para as escolas que se encontram em estado quase devoluto poderem estar operacionais e termos oferta educativa na freguesia. Era só isto. Obrigada. Muito obrigado, Marta. Sobreda. Só um bocadinho. É muito rápido, Sr. Presidente. É só para sugerir, porque é o habitual, e houve com enfim, pronto, uma ligeira omissão, se for possível acrescentar no voto 1 minuto de silêncio no voto de pesar, por favor. É só isso. Obrigado. Muito obrigado. É o habitual. Muito bem lembrado. Muito obrigado. Há mais alguma intervenção da bancada? Mário Lopes. Era só para fazer um comentário à recomendação número 5 da CDU. Tem, obviamente, muitas questões aqui que focam com que nós concordamos, mas há aqui um ponto que eu diria é uma discordância radical, que é o ponto 5 das recomendações. É que temos que ver o seguinte: está em causa aqui não é apenas a saúde das pessoas, é também a economia do país, é a sobrevivência da TAP. E eu gostava de dizer, a sobrevivência da TAP são os empregos de 8 mil pessoas e é a função estratégica que o hub da TAP desempenha ao serviço da economia portuguesa. Que se desaparecer, perdemos imensas ligações internacionais, perdemos capacidade de atração de investidores, turistas e de técnicos e tem um efeito muito mau na nossa economia. Não estou aqui a defender o que se tem feito nos últimos anos com a TAP, mas acho que deixá-la desaparecer é mau. E o que está aqui, apesar de ter justificações a outros níveis, e que são legítimas e defensáveis, neste momento é mais um prego no caixão da TAP. E isso não pode ser, e temos que fazer alguns sacrifícios durante alguns anos para ver se a TAP sobrevive até este problema se poder resolver com um aeroporto novo, que eu espero que seja em Alcochete, se houver bom senso neste país. Mas, portanto, por esta razão, temos que votar contra. Obrigado. Muito obrigado, Mário Lopes. Mais alguém das bancadas quer intervir? Sr. Presidente, parece que é agora. Muito obrigado. Não sendo, de facto, o ponto em que a minha intervenção seja mais relevante, mas não poderia deixar de cumprimentar, naturalmente, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e a restante mesa, endereçar também aqui os cumprimentos aos restantes membros do Executivo, aproveitando para sinalizar que quer a vogal Beatriz Nunes, quer a vogal Carla Sequeiras não estão presentes por motivos de saúde, e também cumprimentar os membros da Assembleia de Freguesia e também endereçar os votos de rápidas melhoras para aqueles que hoje não podem estar connosco, também por motivos ponderosos. Cumprimentar também os nossos fregueses que estão presentes na sala e também aqueles que nos assistem à distância. Muito brevemente, eu iria apenas falar sobre, talvez em mais detalhe, sobre a questão que já foi levantada, da localização das relotes. A situação é particularmente complexa, atendendo até à atual obra, seja a do metro, seja de diversos edifícios que vão ser construídos junto ao estádio do Sporting Clube de Portugal. E, portanto, essa questão já foi abordada com a Câmara, já foi abordada juntamente também com a freguesia de Alvalade, precisamente porque há ali matéria em que partilhamos precisamente essas questões e, portanto, tentámos explorar as alternativas possíveis para encontrar um local próximo e que não só para a questão da colocação das relotes, mas também do estacionamento de quem se desloca para assistir aos jogos no estádio do Sporting. E, portanto, é uma matéria que está a ser trabalhada, tem neste momento, de facto, a dificuldade adicional das obras. E, portanto, estamos a explorar as possibilidades de minimizar os impactos, seja do estacionamento, seja da higiene urbana associados, mas, de facto, enfim, em relação à recomendação, é bem recebida e, naturalmente, que, tal como as outras que sejam votadas, a Junta dará cumprimento àquilo que for deliberado. Em relação à demais matéria, naturalmente, a Junta solidariza-se com os votos de saudação que venham agora a ser votados. Em relação à questão da CPCJ, que é uma questão, diria que extravasa até aqui o âmbito da Assembleia de Freguesia, dizer que também hoje, enquanto membro da... Certo. A coisa que dizia é que hoje mesmo, em Comissão Permanente da Assembleia Municipal, foi aprovado o relatório precisamente em relação às CPCJs e, portanto, solidarizar-me também
com essa questão, porque efetivamente é uma matéria em que as nossas crianças devem ter os melhores serviços possíveis e, infelizmente, não deveria ser necessário existirem CPCJs, mas, sendo necessárias, têm que ser dotadas dos meios que permitam uma resposta capaz. Em relação à restante matéria, naturalmente cumpriremos aquilo que for decidido. Em relação à questão das escolas, estamos todos alinhados para que consigamos dar as melhores condições para as nossas crianças. Em relação à mobilidade em segurança, obviamente que também não podemos deixar de estar preocupados com isso, e em relação à matéria da higiene urbana e as dificuldades que enfrentamos, não é segredo, portanto já o abordámos em diversas assembleias de freguesia, fazê-lo-emos hoje também, quando estiver a apresentar a informação escrita, e, portanto, agradecer a oportunidade também de falar sobre isto neste ponto, mas depois, na apresentação da informação escrita, poderei ser mais detalhado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então passar à votação destas moções do PAOD. Não sei, eu acho que seria uma boa prática os chefes de bancada que votarem a favor dos partidos, a não ser que haja alguma situação em que vão votar separadamente para sermos mais rápidos e mais eficazes. Se ninguém for contra, se calhar propunha isso. Pode ser? Muito bem, então... Então vamos proceder à votação da moção número 1. Moção número 1, pelas melhorias das condições de segurança na Rua Agostinho Neto, que foi apresentada pelo PSD. Desculpe. Muito bem, vamos votar com separação de pontos. Então, o segundo. PSD aceita a separação de pontos? Então vamos estar por conceito com separação de pontos. Portanto, vamos votar o ponto número 1. Limitação de velocidade a 30 km na rua /zona referida e instalações de radares que informem os condutores da velocidade a que circulam. Quem vota contra? Temos um voto contra da CDU. Vamos ter que separar aqui a votação, se faz favor. Portanto, ponto 1, um voto contra. Quem se abstém? Uma abstenção do Chega. E temos a favor... Quem é que quer corrigir? Quem é que quer corrigir? Então vamos lá, então vamos recomeçar, por favor. São os placares de radares de estação, como está a escola inteira. Isso, está em vários lados. Informativo. O Manuel Marques está por ali. É para resolver o problema. Portanto, vamos lá, para não nos desconcentrarmos, vamos lá, estamos a votar a moção número 1, ponto número 1. Não é preciso fazer separação? Pronto, ok. Então, vamos recomeçar. Vamos fazer a votação da moção número 1 apresentada pelo PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Uma abstenção do Chega. Portanto, temos 17 votos a favor. São 17 votos a favor, porque... Não, desculpa. 17 não, faltam ainda 2 pessoas do PS, não é? Faltam 2 pessoas do PS. Portanto, não estamos 17 pessoas, estamos 15 neste momento. E, portanto... Estamos 15. Portanto, era... desculpem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Somos 16. Faltam 3, seríamos 19, estão 16. Exatamente. Portanto, falta o Francisco do Livre e faltam 2 membros. Portanto, temos 16 pessoas a votar. Temos um voto na abstenção. Portanto, temos 15 votos a favor. Mas eu vou enumerar. Portanto, temos 4 votos do CDS a favor, 1 da Iniciativa Liberal, 5 votos do PSD, 1 voto da CDU,
um voto do Bloco de Esquerda, 3 votos do PS e a abstenção do Chega. Quer fazer voto, é? Não, é Então, mais rápido. diga. Caso o PSD aceite, o PS gostava de subscrever esta moção. Marta, aceita a subscrição pelo PS? Sim. Muito bem. Muito bem. Então esta moção número 1, diga. Eu não estou a ouvir nada, Carlos, peço desculpa. Peço desculpa. Simplesmente tinha pedido a palavra para dizer ao PSD que, caso aceitem, nós também subscrevemos esta moção. Muito bem. PSD, aceita? Muito bem. Então esta proposta, esta moção número 1 do PSD, que foi aprovada com 15 votos a favor e uma abstenção do Chega, foi apresentada pelo PSD e foi subscrita pelo PS e pela Iniciativa Liberal. Muito obrigado. Moção número 2, também apresentada pelo PSD. Presidente, posso fazer a declaração de voto? Então. Pode fazer a declaração de voto, se faz favor. Sim, senhor. Muito rápido. Não. Então, o meu voto é de abstenção e prende-se, de certa forma, com uma questão formal. Portanto, nesta moção, afirma-se claramente que as situações precisam de ser avaliadas. De facto, não é dada nenhuma informação em concreto sobre a incidência dos acidentes, quantos há, em relação a outras vias dentro da freguesia, até fora da freguesia, para termos uma ideia comparativa, de facto, da situação em concreto, não é? E, perante isso, eu julgo que, se calhar, deveria primeiro, de facto, ser pedido a avaliação e o estudo em concreto, aliás, como é afirmado aqui no parágrafo, antes das duas alíneas a votação. E é simplesmente isto a razão porque me abstenho. Okay? Muito obrigado. Obrigado. Moção número 2, pelo direito à educação em condições, apresentada pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? PS todo? Portanto, 3, não é? Portanto, e 12 votos a favor, que são 4 do CDS, 1 da Iniciativa Liberal, 1 do Chega, 5 do PSD, 1 da CDU, 1 do Bloco de Esquerda. Portanto, esta moção do PSD foi aprovada também. Com licença, Sr. Presidente, uma declaração muito rápida. É claro que não poderia deixar de estar a favor, mas não posso deixar de chamar a atenção do seguinte. É aqui chamada a atenção do exemplo da Escola Secundária do Lumiar, mas nós todos sabemos que esta não é a escola pior aqui na freguesia. Não é? A escola básica do Alto do Lumiar é de longe a escola que está em piores condições. Uma escola onde chove lá dentro, uma escola onde as redes de limitação estão deitadas abaixo, facilmente as pessoas entram lá, estão vidros partidos, portas partidas, estão tapados com madeiras pregadas. Portanto, eu julgo que era importante ter esta consciência e de facto, pronto, talvez seja a prioridade mesmo, principal. É isto só. Muito obrigado. Vamos passar então para a votação da moção. Foi aprovado. Sim. Vamos passar então para a moção número 3. Contra o encerramento de agências da Caixa Geral de Depósitos, apresentado pela CDU. Quem vota contra? Um voto da IEL contra. Quem se abstém? Portanto, temos uma abstenção do Chega, 4 abstenções do CDS, 5 abstenções do PSD e 3 abstenções do PS. Portanto, 5 e 4, 9, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 abstenções. Então vamos lá ver. Diga? Então vamos lá ver.
CDS, 4. Iniciativa Liberal, contra. Chega, abstenção. PSD, abstenção. 5 abstenções. CDU, pois ainda não chegamos lá. CDU é a favor. Ainda não perguntei, não preciso, porque não votaram contra, nem se abstiveram, portanto são os dois a favor. Muito bem. E PS, abstenção. Portanto, temos 3, 5, 3 e 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 abstenções, 1 voto contra, 2 votos a favor. Portanto, é aprovada com 2 votos a favor e 1 voto contra da Iniciativa Liberal. O resto são abstenções. Portanto, foi aprovada. Sim. Foi aprovada. Foi aprovada. Vamos passar à votação da moção número 4. CPCJ Lisboa Norte, apresentada pela CDU. João, vamos fazer isto dentro da pergunta, está bem? Quer fazer uma declaração de voto? Pronto, então diga, faz favor. Ora bem, então, abstenção, é assim, se o título desta moção fosse pela garantia dos serviços, da prestação de serviços aos idosos e às pessoas com problemas de mobilidade, se calhar eu poderia votar a favor. Mas, de facto, o âmbito extravasa totalmente isto e a CGD está no mercado concorrencial em que luta com empresas privadas que têm que gerir da melhor forma possível. E, por isso, isto não é um serviço público como o CTT e daí, pronto, não poderei votar a favor, de facto. Obrigado. Diga-se, faz favor. Sugerir que, quer dizer, o Sr. Presidente fará como achar melhor, mas que o eleito possa fazer no final da votação a declaração de voto global sobre cada um dos pontos, não é? Não, eu acho é que o senhor representante do Chega aqui na Assembleia de Freguesia devia ter feito esses comentários quando teve a oportunidade para isso. Não é fazer comentários depois às propostas agora como uma declaração de voto. Portanto, teve a oportunidade para fazer esses comentários todos. Pode pegar em cada uma das propostas e dizer o que é que acha essas coisas todas. Não é como declaração de voto, porque isto não são bem declaração de voto, isto são comentários que são, já houve um tempo preciso para fazermos esse tipo de comentários. Não é agora que são declarações de voto e que, no fim de contas, uma declaração de voto é para justificar porque é que eu tomei uma determinada posição. Esses comentários existe um tempo para fazer isso, que foi o tempo anterior que nós tínhamos para fazer isso. Portanto, eu pedi-lhe que... Não, mas eu dei-lhe a oportunidade para falar. Perguntou-me se podia fazer declarações de votos. De facto, todos os partidos têm direito à declaração de voto, porque há situações que se justificam ter uma declaração de voto. Mas não é para fazer comentários com declaração de voto, é na altura exata para fazer isso. Tem que ter a oportunidade e que todas as pessoas fizeram os comentários. Dou, por exemplo, o exemplo aí do seu colega aí ao seu lado da Iniciativa Liberal, que fez um comentário sobre todas as moções, de todos os documentos que foram apresentados. Portanto, tudo bem, mas pronto, digamos que é mais correto fazermos isso desta forma, está bem? Mas vamos lá ver, mas é assim, vamos lá ver. Eu digo a mesma coisa, a declaração de voto pode ficar no fim ou pode fazer agora, mas depois, se fizer uma declaração de voto no final, comentando todos os documentos que aqui estão, desta forma vai demorar 15 minutos a fazê-los, não é? Também não pode ser, não é? Portanto, teve a oportunidade de fazer esses comentários, o que eu lhe agradeço agora. Faça a declaração de voto quando se justifique e quando o seu voto seja feito de uma maneira que se justifique fazer uma declaração de voto. Está bem? Muito bem. Moção número 4. Vamos avançar então para a moção número 4. CPCJ Lisboa Norte, apresentado pela CDU. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Uma abstenção do Chega. Portanto, temos
Eu peço desculpa, eu vou dizer, tenho estado a dizer quem é que está a votar, começando pelo CDS, porque eu tenho aqui uma folha que fiz, que acho que é mais fácil para eu acrescentar, e começa pelo CDS e depois tem os outros partidos, foram feitos de uma forma ali. Não calhou, foi. Olha, isto era uma folha que já estava feita quando estávamos aí na bancada, e agora aproveitei da mesma maneira, pronto. Mas posso começar do lado contrário, não há problema. Posso começar do lado contrário. Ok, então vamos lá. O PS 5 3 a favor, pronto. É? Estava no fim. Bloco de esquerda, já podia ter percebido, cá de cá tinha sido ao contrário. O Bloco de esquerda é a favor. O CDU é a favor. O PSD... O CDE, o PSD são 5 a favor. O LIVRE não está cá. O Chega tem abstenção. A Iniciativa Liberal votou a favor. E o CDS, o último, votaram 4 a favor. Portanto, esta moção da CDU foi aprovada. São 15 a favor e uma abstenção. João, posso seguir ou quer fazer declaração de voto? Ok, obrigado. Moção número 5 da CDU. O que é que aconteceu aqui? Está repetido, mas eu tenho aqui e vou dizer corretamente. Temos aqui um erro na ata minuta, mas eu vou dizer corretamente. Moção número 5, apresentada pela CDU, pelo fim dos impactos negativos para o ambiente, a saúde pública e a qualidade de vida das populações. Quem vota contra? O PSD vota contra. 5 votos contra. Desculpe lá, está a votar contra também? Ok. Quem se abstém? 3 do PS. E, portanto, temos a favor, portanto, 3, 8, temos a favor 4 votos do CDS, 1 da Iniciativa Liberal, 1 da CDU, 1 do Bloco de Esquerda. Portanto, temos 4, 5, 6, 7 a favor, 8 abstenções. Portanto, temos votos contra 5 do PSD e 1 do Chega. Temos abstenções 3 do PS e temos a favor 4 do CDS, 1 da Iniciativa Liberal, 1 do CDU e 1 do Bloco de Esquerda. Portanto, são 4, 5, 6, 7 a favor. São 7 a favor. São 6 contra e são 3 abstenções. Portanto, esta recomendação também é aprovada. É a número 5. Mas, Maria Clara, aqui está mal, o nome está mal, mas é a número 5 da CDU. Ok? Recomendação número 1 do Bloco de Esquerda. João, se faz favor. Obrigado. Então, o voto contra porquê?
A preocupação, no geral, é correta, mas acho que há demasiado alarmismo nesta moção. Quer dizer, nós não podemos estar a ligar diretamente hipertensão arterial, reduções da capacidade de aprendizagem das crianças, aumento do risco de doenças cardiovasculares, quer dizer, são coisas, este extremo alarmismo. Depois, por outro lado, eu lembrava à CDU o seguinte, se tivessem sido feitas as obras de expansão do aeroporto aqui na Portela, provavelmente não era agora necessário haver um pedido de aumento dos voos noturnos, porque haveria mais capacidade também diurno, no tempo diurno. Portanto, lembro isto simplesmente porque, é óbvio, o CDU nessa altura apoiava o governo, então, dentro da geringonça. Portanto, pronto, é esta situação que eu queria só deixar. Obrigado. Obrigado. Recomendação número 1, vamos avançar para a recomendação número 1. Vou fazer esta intervenção ao abrir de um protesto. Sr. Presidente, eu queria desde já louvar a tentativa que tem feito de gerir esta Assembleia com toda a possibilidade de dar a palavra a todos os membros e sem ser especialmente exigente com o cumprimento dos termos em que são feitas as intervenções, com o conteúdo das mesmas e com o tempo que as mesmas demoram. Mas devo-lhe dizer, e permita-me que lhe faça este reparo, que o Partido Socialista também não se sente confortável em constantemente e em todos os momentos estarmos a assistir a declarações de voto que verdadeiramente não o são. E um partido, quando faz uma determinada votação, não tem que estar a explicar porque é que a fez. E, portanto, eu não me sinto capaz de estar a explicar ao eleito deste partido como é que deve proceder e, naturalmente, tem todo o direito de o fazer. Mas tem todo o direito de fazer nos termos que estão previstos no regimento e pelo qual todos estes eleitos participam nesta Assembleia. E, portanto, não levo essas palavras dirigidas a si porque não o são de todo, mas acho que compreendo que tenham feito as coisas desta forma, mas tendo em conta as consequências desta atuação, também lhe peço para que seja mais exigente no cumprimento daquilo que são as regras de participação desta Assembleia, porque senão teremos todos dificuldade em sair aqui em horas úteis, em tempo útil, de forma útil, e acho que também os próprios fregueses não estão aqui para assistir a este tipo de declarações. Obrigado. Muito obrigado. Eu parcialmente concordo e vou pedir ao membro do Chega para fazer declarações de votos que justifiquem a sua posição de voto e não considerações políticas, está bem? É porque já estamos a passar o tempo também, deixe-me explicar, o regimento tem um tempo específico para o PAOD que já está largamente ultrapassado, portanto nós vamos ter que acelerar esta situação e vou-lhe pedir qualquer comentário ou declaração de voto que queira fazer, tem que ser mesmo uma explicação do porquê que o seu voto será assim e não considerações políticas, está bem? Muito obrigado. Aliás, eu já tinha dito isso e, enfim, é um reforço, no fim de contas. Recomendação número 1. Ação de sensibilidade sobre o lixo na freguesia do Lumiar. Apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Chega, vota contra. Quem se abstém? PSD abstém-se. Iniciativa Liberal abstém-se. Portanto, temos a favor 3 votos do PS, 1 do Bloco de Esquerda, 1 da CDU e 4 do CDS. Portanto, temos 4. Temos 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 a favor. Não é claro, espera aí. 9. São 9 a favor. Abstenções são 5, 6. Portanto, 9 e 11 são 15. E 1 voto contra do Chega. Ok? Portanto, 4... 5, 6. E contra são... Quando chega, portanto, foi aprovada. Esta foi aprovada com 9 votos a favor, com 6 abstenções e 1 voto contra. Portanto, eu posso... desculpem lá, para ficar registado eu vou dizer mesmo
pelos partidos para ficar membros do Estado. Portanto, o PS vota a favor, o Bloco de Esquerda vota a favor, a CDU vota a favor, o PSD abstém-se, o Chega vota contra, a Iniciativa Liberal abstém-se e o CDS vota a favor. Diga, Pensaraba. O Bloco de Esquerda aceita, portanto, a moção aprovada do Bloco de Esquerda é também subscrita pelo PS. A recomendação número 1. Muito obrigado. Vamos avançar então para a recomendação número 2, que é uma... É a última observação que eu faço. vai comentar a posição do seu voto, não vai fazer comentário político, está bem? Não tem feito comentário político e, portanto... Já o colega Pedro Sarabia acusou-me disso, o Presidente estava a dizer isso, eu gostava que me explicasse se o que eu tenho feito não é uma posição sobre a minha direção de voto. Primeiro que tudo tem que aproximar mais o microfone da boca, porque senão eu não consigo ouvi-lo. Eu não tinha o microfone. E também tem outra coisa, é que depois não fica gravado. Ok, pronto. Gostava que me explicasse porque é que acha e porque é que já o Sr. Pedro Sarabia também me veio acusar de não estar a fazer uma declaração de voto. Então, a sua declaração de voto depois tem sempre considerações políticas, porque aquele governo estava lá e não fez. Está a ver, foi a única declaração política que eu fiz. Você tem que dizer. Até agora foi a única declaração política que eu fiz. Pronto, então não faça mais. João, nós temos que avançar. Quer fazer alguma declaração política sobre esta recomendação? Não. Então pronto, vamos avançar. Não quero fazer uma declaração política, quero fazer casos concretos e razões concretas. Mas quer fazer uma declaração de voto sobre esta recomendação? Exatamente. Pronto. Então faça favor. É assim, primeiro, acho que é impossível darmos uma garantia imediata de vínculos estáveis a todos os colaboradores. Ainda ontem, na reunião da oposição, estava a falar isto com o Sr. Presidente da Junta. É complicado, não é? Quando temos CDCs, é muito difícil garantir uma situação destas. E está aqui espelhado esse pedido, não é? E depois, também, responsabilizar a Junta de Freguesia por garantir sacos para reciclagem a todos os fregueses, parece-me assim um bocado excessivo e uma responsabilidade tremenda, não é? Okay. Portanto, acho que daí a minha declaração, o meu voto contra, porque não faz muito sentido esta situação. Muito obrigado. Muito obrigado, eu também obrigado. Recomendação número 2, apresentada pela CDU, venda ambulante em relotes. Quem vota contra? Sim, não se esqueçam que tem uma alteração na linha número 3, na área da freguesia, ok? Portanto, no número 3, tem este pequeno acrescento. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD abstém-se. Portanto, temos 11 votos a favor, sendo 3 do PS, 1 do Bloco de Esquerda, 1 da CDU, 1 do Chega, 1 da Iniciativa Liberal e 4 do CDS. Portanto, foi aprovada. Esta recomendação foi aprovada. Eu já disse, portanto, há 5 abstenções, que são as abstenções do PSD, são 5 abstenções do PSD, portanto, temos 16 votos, são 11 votos a favor. Voto de louvor número 1 da CDU aos bombeiros portugueses. Quem vota contra? Quem se abstém? Aos bombeiros. Portanto, abstém-se. Chega, abstém-se. Portanto, este voto foi aprovado com 15 votos, sendo 3 do PS, e atenção, não ouço nenhum comentário como o PS tem sido sempre o primeiro agora, 1 do Bloco de Esquerda, 1 da CDU, 5 do PSD, 1 da Iniciativa Liberal e 4 do CDS.
Voto de pesar número 1, apresentado pelo CDS, falecimento do padre António Vaz Pinto. Quem vota contra? Certo. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Voto de saudação número 1, apresentado também pelo CDS, centenário de aniversário do professor Dr. Adriano Moreira. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega, abstém-se. Portanto, este voto de saudação foi aprovado. Este voto de saudação foi aprovado por 15 votos a favor e uma abstenção. Voto de saudação número 2, apresentado pela CDU, Dia Internacional do Idoso. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega, abstém-se. Portanto, este voto de saudação foi aprovado com 15 votos e uma abstenção do Chega. Todos os outros partidos votaram a favor. Se faz favor. PEV na Coligação Democrática Unitária nesta Assembleia aceita. Muito bem, Pedro Sarada, muito bem. Eu gostava É isso de mesmo. subscrever este voto. Espera. Sim, senhor. Portanto, este voto também? Sobreira também? Ok. Muito bem. Então, este voto de saudação apresentado pelo CDU, o qual foi votado favoravelmente, é também subscrito pelo Bloco de Esquerda e pelo PS. Muito obrigado. Desculpe lá, vai fazer uma declaração de voto sobre um voto de saudação? Não, é só relembrar. É só relembrar o seguinte. As minhas abstenções, as últimas abstenções, têm simplesmente a ver com o critério que eu enunciei no início. Portanto, assuntos que não têm diretamente a ver com freguesia, não me parece correto que sejam abordados aqui. É só isso. E, portanto, tem a minha abstenção. Muito bem, registro. O tema dos bombeiros, o tema do Dia Internacional dos Registro, Idosos, mas deixe-me dizer... Não tem a ligação direta com a... Certo, tudo bem. João Candidato, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Registro que eu estou aqui há cerca de 18 anos na Assembleia de Freguesia e a nossa maneira de trabalhar foi sempre... Nós não vivemos numa bolha. Nós não vivemos numa bolha. E como não vivemos numa bolha, temos de votar coisas que não são cá da freguesia também. Quando se justificam. Também não podemos, de facto, tem razão. Também não se pode votar sobre tudo e apresentar moções sobre tudo e mais alguma coisa. Como por vezes vi aqui fazer. Mas, de facto, não somos uma bolha e, portanto, como vivemos em comunidade e a comunidade é mais alargada, pois, logicamente, por vezes têm que aparecer alguns documentos desta... Percebo. Com esse caráter, está bem? Claro que sim. Diga-se, Sr. Antunes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento a todos os que votaram favoravelmente e lamentar que haja quem não tenha votado favoravelmente porque não leu e penso que não é da freguesia. No caso concreto deste voto de saudação, era depois reportado aos inválidos do comércio e ao CAGIL, Centro de Apoio e Jovens e Idosos do Lumiar. Lamento que não saibam ler. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bem, nós acabamos agora... Não podemos entrar agora aqui numa troca de palavras. Agora vamos fazer um intervalo, portanto, depois falam sobre isso, está bem? É porque senão não conseguimos sair daqui e o nosso tempo foi largamente excedido já. Portanto, nós acabamos o PAOD. Neste momento são 8h43, portanto já estamos bastante atrasados. Diga? Sim. E, portanto, nós vamos nos dirigir ali à Copa para comermos qualquer coisa, para depois fazermos a intervenção do público. Antes de sairmos, vamos então fazer um minuto de silêncio em memória do Padre António Vaz Pinto, está bem?
Muito obrigado. Vamos então dirigir-nos ali para a Copa. Vou-vos pedir que não passemos os 15 minutos, porque de facto estamos muito atrasados, está bem? Muito obrigado.